Lucia Mendoza, de Nini anos, entrou no salão do Gran Hotel Alfonso XI de Madrid, com a roupa suja e os sapatos rotos, arrastando uma mochila desgastada que continha tudo o que possuía no mundo. Os hóspedes milionários a olharam com nojo enquanto ela se aproximava timidamente do piano de cauda Steinway de 2 milhões de euros no centro da sala. A segurança estava prestes a expulsá-la quando ela sussurrou com voz trêmula: "Posso tocar algo em troca de um sanduíche?" Risos cruéis encheram o salão. Uma menina de rua que fingia saber tocar essa obra-prima musical. Mas quando seus pequenos dedos tocaram as teclas e ela começou a interpretar a fantasia impromptu de Chopin, com uma perfeição que deixou todos sem fôlego, ninguém sabia que estavam presenciando o retorno da filha do mestre, Alejandro Mendoza, lenda do piano morto 3 anos antes. Uma menina que havia escapado dos orfanatos e vivido na rua, escondendo um talento que mudaria para sempre suas vidas. Mas para entender como uma criança acabou tocando por comida em um hotel de luxo, precisamos voltar ao momento em que tudo desmoronou. Lucia não tinha memórias claras de quando sua vida havia sido normal. O que ela sabia com certeza era que 3 anos antes, quando tinha apenas 6 anos, seu pai, Alejandro Mendoza, o pianista mais celebrado da Espanha, havia morrido em um acidente de trânsito enquanto voltava de um concerto no Teatro Real de Madrid. Sua mãe havia morrido de câncer quando ela tinha apenas 4 anos, deixando-a completamente sozinha no mundo. Imagine só. Uma menina de 6 anos que em uma noite perdeu não apenas o pai, mas toda a sua identidade. Os serviços sociais a levaram para um orfanato nas periferias de Madrid, um lugar cinzento e frio, onde as crianças eram números e onde ninguém acreditava que uma menina de rua pudesse realmente ser filha do grande maestro Mendoza. Os documentos se perderam no incêndio do arquivo municipal. Não havia parentes vivos que pudessem reconhecê-la, e ela era pequena demais e traumatizada demais para explicar quem realmente era. No orfanato, Lucia tentava contar sobre o piano preto brilhante que tinha em casa, das tardes quando papai lhe ensinava a tocar, das melodias que ainda escutava na cabeça. Mas os responsáveis pensavam que eram fantasias de uma menina traumatizada que inventava uma vida melhor para suportar a realidade do abandono. Vocês conseguem imaginar a frustração? Ter uma vida inteira de memórias e ninguém acreditar em você? Aos 8 anos, Lucia escapou do orfanato pela primeira vez. Não aguentava mais os gritos das outras crianças, a comida ruim, a total ausência de música. Foi recuperada e devolvida 3 vezes, mas na 4ª fuga conseguiu desaparecer completamente no labirinto das ruas madrilenhas, tornando-se invisível entre os sem-teto e as crianças esquecidas que sobreviviam nas margens da capital. Durante um ano inteiro, viveu se virando como podia, dormindo nas estações do metrô quando fazia frio, pedindo esmola na frente das igrejas, vasculhando os lixeiros atrás dos restaurantes para encontrar restos de comida. Mas a música nunca a abandonou. Cada vez que via um piano em shoppings, em hotéis, em conservatórios, sentia seus dedos formigarem como se quisessem lembrar o que significava criar beleza. A noite antes de seu encontro com o destino, no Gran Hotel Alfonso XI, Lucia havia dormido em um banco no Parque do Retiro. Era novembro, fazia frio e não comia há 2 dias. Havia ouvido falar da festa beneficente que seria realizada no hotel, um evento para arrecadar fundos para crianças desfavorecidas. A ironia não escapava dela. Ela era exatamente o tipo de criança para quem estavam arrecadando dinheiro, mas ninguém a reconheceria. Se aproximou do hotel com a única esperança de pedir um pouco de comida. Mas quando entrou no salão principal e viu o magnífico piano no centro da sala, algo dentro dela despertou. Era idêntico ao que seu pai tocava durante os ensaios em casa. O mesmo modelo Steinway & Sons, que havia acariciado milhares de vezes quando pequena. Os hóspedes usavam todos smoking e vestidos de gala.
joias que brilhavam sob as luminárias de cristal, conversas sofisticadas em diferentes idiomas. Ela era uma mancha suja no meio de tanta elegância, mas não conseguia tirar os olhos do piano. Era como ver um velho amigo depois de anos de separação. A segurança do hotel já estava se movendo para acompanhá-la para fora quando Lucia encontrou coragem para fazer a pergunta que mudaria sua vida. Sua voz era apenas um sussurro, mas no elegante salão ecoou como um grito. Posso tocar algo em troca de um sanduíche? As risadas que se seguiram foram cruéis. Uma menina de rua que fingia saber tocar um instrumento de 2 milhões de euros? Era ridículo, patético, quase ofensivo para os hóspedes sofisticados que estavam ali pela beneficência, mas não queriam lidar diretamente com a pobreza que teoricamente estavam ajudando. Mas Marcos Ruiz, famoso empresário musical e organizador do evento, teve uma ideia. Por que não deixar que a menina se ridicularizasse na frente de todos? Seria um momento divertido, uma anedota para contar nos coquetéis dos próximos meses. Fez um gesto para os seguranças pararem e anunciou em voz alta. Muito bem, pequena, nos mostre o que sabe fazer. Mas se for só barulho, você sai imediatamente. Lucia se aproximou do piano, com o coração batendo tão forte que o sentia nos ouvidos. Suas mãos estavam sujas, as unhas sem cortar há semanas, a roupa que cheirava a rua e desespero. Mas quando se sentou no banco e seus dedos roçaram as teclas, tudo mudou. A primeira nota da fantasia impromptu de Chopin ecoou no salão com uma pureza cristalina que fez calar instantaneamente toda a conversa. As risadas se apagaram, os sorrisos sarcásticos se transformaram em expressões de incredulidade. Lucia não estava apenas tocando as notas, estava as vivendo. Cada passagem técnica executada com uma perfeição que até mesmo os pianistas profissionais presentes reconheceram como extraordinária. Mas o que deixou todos sem fôlego não era apenas a técnica impecável de uma menina de 9 anos, era a emoção pura que transmitia através da música. Uma profundidade de sentimento que falava de perdas grandes demais para sua idade, de solidão que nenhuma criança deveria conhecer jamais, de uma beleza que sobrevivia, apesar de tudo. Quando o último acorde se desvaneceu no silêncio absoluto do salão, os hóspedes permaneceram imóveis por longos segundos. Então, alguém começou a aplaudir e, em poucos instantes, toda a sala explodiu em uma ovação que parecia nunca terminar. Lucia levantou os olhos do piano e, pela primeira vez em 3 anos, viu nos olhares dos adultos não piedade ou incômodo, mas espanto e respeito. Mas o que ela não sabia era que entre o público estava Helena Vasquez, crítica musical do país e amiga íntima do falecido Alejandro Mendoza. Helena havia reconhecido imediatamente não apenas o talento extraordinário, mas também algo familiar, na forma como as pequenas mãos se moviam sobre as teclas. Era o mesmo toque delicado, mas poderoso, que havia visto milhares de vezes quando Alejandro tocava. E quando Lucia levantou o rosto, Helena viu nos olhos da menina o mesmo olhar intenso e melancólico de seu velho amigo. Se você está se emocionando com essa história, deixe um like agora. Ainda não acabou, e o que vem a seguir vai mexer ainda mais com seu coração. Helena Vasquez permaneceu sentada em sua mesa muito tempo depois que os outros hóspedes deixaram o salão, observando Lucia, que havia sido acompanhada a uma suíte do hotel pelo próprio diretor, ainda chocado com a apresentação que presenciara. A crítica musical havia coberto a carreira de Alejandro Mendoza por mais de 20 anos. Havia visto nascer e crescer sua filha. Havia chorado em seu funeral quando foi dada como morta junto ao pai. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Continuava revivendo os gestos de Lucia ao piano, a forma como inclinava a cabeça ao enfrentar as passagens mais difíceis, a técnica particular de pedal que Alejandro havia desenvolvido e que nenhuma outra escola ensinava.
Não podiam ser coincidências. Na manhã seguinte, Helena começou suas investigações. O que descobriu a chocou. Depois da morte de Alejandro, Lucia havia efetivamente desaparecido dos registros oficiais. Os serviços sociais tinham um arquivo de uma Lucia sem sobrenome, uma menina não identificada encontrada traumatizada no local do acidente e hospitalizada por semanas. No incêndio do arquivo municipal, se perderam todos os documentos que podiam conectar essa menina com a família Mendoza. O orfanato onde havia sido levada tinha registros de uma menina que dizia ser filha de um pianista famoso, mas os responsáveis haviam catalogado essas afirmações como fantasias pós-traumáticas. Ninguém jamais fez a conexão com Alejandro Mendoza, também porque oficialmente sua filha havia morrido no acidente junto com ele. Um erro burocrático que condenou uma menina a 3 anos de invisibilidade social. Helena correu ao hotel e pediu para falar com Lucia. A encontrou na suíte, lavada e vestida com roupas limpas que a equipe do hotel havia conseguido, mas ainda visivelmente assustada e desconfiada. Quando Helena disse que havia sido amiga de seu pai, os olhos de Lucia se encheram de lágrimas que não derramava há anos. Pela primeira vez desde o acidente, Lucia começou a contar sua história verdadeira. Lembrava da noite do acidente. Papai tinha que ir a Madrid para um concerto. Ela deveria ficar em casa com a babá, mas no último momento a mulher havia adoecido. Alejandro decidiu levar Lucia com ele, prometendo que depois do concerto iriam comer sorvete em um lugar que conhecia perto do teatro. A viagem de volta havia sido feliz. Alejandro havia tocado magnificamente. Lucia havia aplaudido da plateia, se sentindo a menina mais orgulhosa do mundo. No carro, cantavam juntos as canções que ele lhe havia ensinado. Então houve o barulho terrível, o mundo girando, a escuridão. Quando acordou no hospital, todos diziam que papai havia morrido e ninguém parecia saber quem era ela. Helena escutou com o coração partido enquanto Lucia contava os 3 anos seguintes. O orfanato, onde ninguém acreditava em suas histórias, a fuga pelas ruas de Madrid, a fome, o frio, o medo constante, mas acima de tudo, a música que a havia mantido viva. Havia continuado praticando mentalmente as lições que papai lhe havia ensinado. Havia tocado pianos imaginários com os dedos quando não conseguia dormir. Havia cantado baixinho as melodias que eram o único vínculo que restava com sua vida anterior. A confirmação definitiva veio quando Helena pediu a Lucia que tocasse algo que ninguém poderia conhecer se não pertencesse realmente à família Mendoza. Lucia se sentou ao piano da suíte e tocou uma melodia simples, mas profundamente comovente. Helena a reconheceu imediatamente. Era a canção de ninar que Alejandro havia composto para sua esposa quando Lucia era recém-nascida. Uma peça nunca publicada, nunca executada em público, que existia apenas nas gravações privadas que Helena havia escutado na casa do maestro anos antes. Não havia mais dúvidas. Lucia Mendoza, filha da lenda do piano, estava viva. Mas agora Helena enfrentava uma questão ainda mais complexa. Como reintegrar uma menina traumatizada e criada na rua no mundo sofisticado da música clássica? E como gerenciar o impacto midiático de uma descoberta que chocaria todo o ambiente musical internacional? O primeiro passo foi contatar o advogado que havia gerenciado a herança de Alejandro. Oficialmente, todos os bens do maestro haviam sido colocados em um fundo fiduciário esperando possíveis herdeiros. A vila familiar havia sido lacrada. O famoso piano de Alejandro havia sido transferido para um depósito. Suas partituras e gravações privadas haviam sido conservadas em um banco. Se Lucia fosse reconhecida legalmente como sua filha, herdaria tudo. Uma fortuna estimada em mais de 20 milhões de euros, além de um patrimônio artístico invaluável. Helena tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas.
Levou Lucia para sua casa e iniciou o longo processo de reconstruir uma identidade e um futuro. A primeira coisa que fizeram juntas foi comprar um piano. Quando Lucia o viu entrar no apartamento de Helena, explodiu em choro. Não eram lágrimas de tristeza, mas de pura alegria. Pela primeira vez em 3 anos, tinha novamente um instrumento completamente seu. Uma forma de dar voz aos sentimentos que havia mantido presos por tempo demais. Naquela noite, Lucia tocou por horas, as mãos recuperando agilidade e segurança a cada peça. Helena escutava da cozinha sabendo que estava presenciando algo milagroso. Não apenas o retorno de um talento extraordinário, mas o renascimento de uma menina que havia encontrado o caminho de volta para casa. A notícia de que Lucia Mendoza estava viva explodiu na mídia internacional. Helena gerenciou a revelação com cuidado. Primeiro, os testes de DNA que confirmaram a identidade, depois, uma coletiva de imprensa que chocou o mundo da música clássica. Descobrir que a filha do grande Alejandro havia herdado seu talento extraordinário foi como encontrar um tesouro perdido. As ofertas chegaram imediatamente. Conservatórios prestigiosos, gravadoras, promotores dispostos a pagar cifras astronômicas. Mas Helena estava determinada a proteger Lucia do frenesi comercial. A menina precisava de tempo para se recuperar emocional e socialmente, com enormes lacunas educacionais e a necessidade de aprender novamente a confiar em adultos. O maestro escolhido foi Dmitri Volkov, lendário professor russo. Quando escutou uma gravação de Lucia, mudou imediatamente de opinião sobre recusá-la como aluna. O primeiro encontro foi emocionante. Depois de escutar a menina tocar, disse que em 60 anos nunca havia ouvido um talento tão puro, mas seria necessário um trabalho enorme para reconstruir a técnica. Vocês estão acompanhando essa transformação incrível? Deixem nos comentários qual momento mais os emocionou até agora. E se vocês acreditam no poder da música para transformar vidas, compartilhem essa história. A vila familiar foi reaberta. Lucia entrou depois de 3 anos com alegria e dor misturadas. Tudo havia permanecido igual, mas agora era o lar onde podia voltar a sonhar. Cada cômodo trazia memórias que haviam sido enterradas pelo trauma. O estúdio do pai, com as partituras ainda sobre a estante. O piano, onde ela dava seus primeiros passos musicais. As fotografias da família feliz que um dia foram. Mas Lucia não estava mais sozinha. Helena havia se tornado mais que uma protetora. Era a mãe que o destino lhe havia enviado. Dmitri era o professor rigoroso, mas carinhoso, que a desafiava a superar seus próprios limites. E lentamente, nota por nota, Lucia estava reconstruindo não apenas sua técnica, mas sua alma. O primeiro concerto público depois de 6 meses foi um recital íntimo que incluía peças do pai e a canção de Ninar, dedicada aos pais desaparecidos. A apresentação foi um triunfo que a transformou de menina assustada em jovem artista, capaz de honrar a memória paterna. Quando terminou de tocar, não havia um olho seco na plateia. Todos sabiam que estavam presenciando algo especial. O nascimento de uma nova estrela, mas também a volta ao lar de uma alma perdida. 2 anos depois de sua redescoberta, Lucia enfrentava o desafio de equilibrar a fama mundial com a necessidade de desenvolver sua própria identidade artística. Começou a compor melodias pessoais que misturavam a elegância clássica herdada do pai com influências modernas derivadas de suas experiências nas ruas. O ponto de virada chegou com um concerto beneficente para as crianças de rua de Madrid. Lucia interrompeu a apresentação para contar sua história com uma maturidade surpreendente, falando do medo e da fome, mas também de como a música a havia salvado. O concerto arrecadou mais de 2 milhões de euros para construir 3 centros de acolhimento. Mas Lucia queria ir além. Decidiu voltar ao orfanato de onde havia escapado.
Organizou um concerto para as crianças, levou instrumentos musicais e, principalmente, seu testemunho de esperança. Com os fundos arrecadados, financiou programas de busca familiar mais precisos e cursos artísticos, transformando o lugar de seu sofrimento em oportunidades para outros. Vocês conseguem imaginar a coragem que isso exigiu? Voltar ao lugar que representava seu maior trauma, mas agora como símbolo de esperança para outras crianças que viviam a mesma situação que ela havia vivido. Aos 14 anos, Lucia havia se tornado símbolo de resistência e voz dos esquecidos. Havia desenvolvido seu próprio estilo único, mantendo vivo o legado paterno. Sua primeira composição importante foi Ruas da Memória, uma suíte que contava musicalmente sua jornada da perda ao renascimento, executada em estreia no Teatro Real de Madrid, no mesmo lugar onde seu pai havia tocado pela última vez. O projeto mais ambicioso foi a Escola Alejandro Mendoza, um conservatório para crianças em situações difíceis. Lucia fez pessoalmente as audições em orfanatos e centros de acolhimento, procurando aquela centelha emocional que havia reconhecido em si mesma. Depois de 2 anos, a Orquestra Juvenil da escola ganhou concursos nacionais, mas o verdadeiro sucesso se media nas vidas transformadas. No seu 18º aniversário, Lucia celebrou com um concerto onde todos seus alunos tocaram juntos. Agradeceu a Helena, Dimitri e a seus meninos, mas dedicou o momento mais importante à memória do pai, dizendo que cada nota tocada era uma forma de mantê-lo vivo e agradecer o dom que a havia salvado. 10 anos depois daquela noite no Grand Hotel Alfonso XI, Lucia Mendoza tinha 25 anos e era reconhecida como uma das músicas mais influentes de sua geração. Mas seu impacto ia muito além da técnica pianística ou das composições aclamadas pela crítica. Havia demonstrado que a arte podia ser uma força de mudança social, que o talento podia nascer em qualquer lugar e que a compaixão era tão importante quanto a competência. A Escola Alejandro Mendoza havia se tornado um modelo internacional. Delegações do mundo inteiro vinham estudar seu método de ensino, que combinava a excelência artística com inclusão social. Muitos de seus primeiros alunos eram agora músicos profissionais. Alguns haviam criado suas próprias escolas, seguindo seu exemplo. Outros trabalhavam como terapeutas musicais ou educadores especializados. Helena, já com 60 anos, continuava sendo a empresária e figura materna de Lucia, mas com um papel cada vez mais de conselheira que de protetora. Lucia havia aprendido a navegar sozinha no mundo complexo da música profissional, mantendo sempre os valores que a haviam guiado desde a infância. O projeto mais ambicioso de Lucia para celebrar o 10º aniversário de seu renascimento foi um concerto mundial, transmitido em streaming, onde centenas de seus ex-alunos tocaram simultaneamente de 50 cidades diferentes. Era um tributo à música como linguagem universal, mas também uma demonstração de como uma ideia nascida do desespero podia crescer até tocar vidas no mundo inteiro. Durante o concerto, Lucia contou mais uma vez sua história, mas agora com a perspectiva da maturidade. Falou de como a dor podia se converter em compaixão, de como a perda podia ensinar o valor do que se tem, de como a música podia ser não apenas entretenimento, mas medicina para a alma. Sua voz era firme, segura, a de uma mulher que havia transformado a tragédia pessoal em missão universal. Mas o momento mais emocionante foi quando abriu o piano que havia pertencido a seu pai e que agora guardava em seu estúdio privado. Tocou a canção de ninar que Alejandro havia composto para sua esposa, a mesma que havia convencido Helena de sua verdadeira identidade anos antes. Mas desta vez não era uma lembrança melancólica, era uma celebração do amor que continua além da morte, da música que conecta as gerações, do talento que se transmite não apenas através dos genes, mas através dos valores.
A cerimônia de encerramento do concerto foi realizada simbolicamente no Grand Hotel Alfonso XI de Madrid, no mesmo salão onde tudo havia começado. O piano Steinway continuava ali, polido como um espelho, e Lucia se sentou no mesmo banco onde havia se sentado quando era uma menina faminta e desesperada. Mas desta vez não tocou Chopin. Tocou uma composição original que havia escrito especialmente para a ocasião, intitulada A Criança que Sonha. Era uma peça que falava de esperança, de possibilidades infinitas, de como cada final pode ser um novo começo. A melodia era simples o suficiente para que até um iniciante pudesse tocá-la, mas profunda o suficiente para comover os músicos mais experientes. Enquanto as últimas notas ecoavam no elegante salão, Lucia pensou na menina de 9 anos que havia entrado ali 10 anos antes. Aquela menina havia pedido um sanduíche em troca de música. Agora a mulher em que se havia transformado oferecia música em troca de um mundo melhor, onde cada criança pudesse descobrir e cultivar seus próprios talentos. A história de Lucia Mendoza havia se tornado lenda. A menina perdida que se reencontrou através da música e agora ajudava outros a fazer o mesmo. Mas para ela não era apenas uma bela história para contar. Era a prova viva de que não importa quão escura possa parecer a situação, sempre há uma nota de esperança esperando para ser tocada. E cada vez que uma criança aprendia sua primeira escala, cada vez que um jovem descobria que podia criar beleza com suas próprias mãos, cada vez que a música acendia uma centelha em uma alma perdida, Lucia sabia que seu pai sorria. Porque a música nunca morre, se transforma, cresce e continua vivendo no coração de quem tem a coragem de compartilhá-la. O piano calou, mas a melodia continuava. Era o som do futuro nascendo do passado. A promessa de que cada criança esquecida ainda podia se tornar a sinfonia que o mundo estava esperando ouvir. Dê like se você acredita que cada criança merece uma oportunidade de brilhar. Comente qual momento mais te impactou nesta história. Compartilhe para inspirar quem nunca deixou de sonhar, apesar das dificuldades. Se inscreva para mais histórias de talentos ocultos e segundas chances. Às vezes, os diamantes mais preciosos são encontrados nos lugares mais impensáveis. Às vezes, basta uma nota certa para mudar uma vida para sempre. E às vezes, a música é a única linguagem que pode curar um coração partido, porque cada criança que sonha é uma sinfonia esperando para ser escrita. Vou ler todos os comentários. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras, e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Escreva nos comentários. Eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários.